Então veja aqui, olha, eu estou com o cadastros aqui do T2T IRP aberto, tá? E eu adaptei essa tela do banco aqui para inserir e atualizar dados através de um servidor feito no Mormot, que é esse servidor aqui, ó. O servidor que já está rodando aí em background, né? Um servidor REST, tá? E ele está esperando lá os 4 comandos, né? Get, update, delete, tá? Os comandos padrões do REST, ok? E essa telinha aqui foi adaptada para realizar os comandos de inserção e atualização utilizando aquele servidor no Postgre, tá bom? Bom, primeiro de tudo, deixa eu explicar para você que aqui no sistema da T2T nós usamos o conceito de VO, que é o Value Object, né? É aquele objeto de valor que ele é de valor tanto para o cliente quanto para o servidor, né? E ele é compartilhado por ambas as camadas, tá? Através desse VO nós mapeamos o banco de dados. Observe aqui, olha. Tá? E esse mapeamento nessa classe nós criamos algumas anotações, né? Lá no Java são annotations, tá? No C Sharp a gente chama de decoração isso daqui. E no Delphi acabou sendo chamado de atributo, né? Um nome meio esquisito, né? A embarcadeira costuma escolher uns nomes meio estranhos, tá? Por exemplo, eles pegaram o esquema dos mobile lá e criaram uma ferramenta chamada app method, né? Que para rivalizar com o Xamarin, né? E colocaram lá para aluguel na internet e já desistiram disso daí, mas começaram já errado, escolhendo o nome app method, né? Nada a ver, tá? Então, enfim, né, no lugar de os caras colocarem algo parecido com annotation, anotação e tal, escolheram attribute, né? Atributo, tá? Então, totalmente confuso, né, para uma pessoa estudar isso daqui e já conhecer. Mas enfim, nós realizamos essas anotações aqui porque o nosso ORM, né, ele vai atrás desses carinhas aí, através do Reflection, através do RTTI, para nós fazermos, né, automaticamente a inserção, a atualização, as consultas, tá? Então cada propriedade aqui, ó, ela é anotada, tá? Por conta disso, nós conseguimos realizar o que é preciso ser realizado no banco de dados, tá? De forma bem simples, né? O T2TORM é pequeno, olha só, tem menos de 1000 linhas, tá? Muito bem pequeno mesmo. Se compararmos isso daqui com o Mormot, né, não chega nem perto, tá? Provavelmente temos aqui 2% do Mormot, né, 5% no máximo, tá? Mas eu quero mostrar para você essa estrutura para comparar o VO com esse carinha aqui que eu chamei de DTO, tá? Não é um conceito utilizado pelo Mormot, tá? Você lê lá na documentação, você vê que o Mormot ele chama apenas de model, né? REST model, sample model, ele vai chamando de model as classes units onde ele faz o mapeamento, tá bom? Aqui eu chamei de DTO, né, que é um Data Transfer Object, tá? É um outro conceito, né, que também é utilizado, tá, para esses objetos de valor que mapeiam as tabelas, né, e vai para lá e para cá, né, que é utilizado no servidor, que é utilizado no cliente. Tem outras siglazinhas também para isso daí, tá? Pojo, né? Mas enfim, tem aí o VO, tem o DTO, tá? Então aqui só para fazer uma diferença, né, já que o VO é o que eu já estou utilizando aí no T2TORM, eu chamei aqui o do Mormot de DTO, só para você entender quando você estiver analisando o fonte, tá? Como é que ele funciona? Aqui no VO, eu tenho que declarar esses carinhas aqui, né? Eu tenho uma unit VO, tá? Que ela faz aí algumas comédias em relação ao JSON e tal, né? Depois você pode analisar essa unit depois. Tenho attributos, que é onde eu faço todo o meu controle aqui das anotações, tá? Tenho aqui o generics collection, que é para eu controlar as minhas listas e tal. Constantes, uma classe, uma unit que tem algumas constantes aqui na aplicação. Classes e sysutils é do próprio Delphi, né? No caso aqui do DTO, trabalhando com Mormot, eu só utilizo aqui a syscommons e Mormot, tá? Só estou utilizando essas duas units aí. Veja que o meu VO herda de VO, meu DTO herda de SQL Record, né?
É um carinha também que pertence ao Mormot, tá? Os tipos de dados que eu utilizei aqui na aplicação do T2T ERP são os tipos padrões do próprio Delphi. Integer, string, TheDateTime, Extended, tá? No caso do Mormot, ele tem tipos próprios, tá? Você pode ver lá no manual, você pesquisando lá por data type, né? Então tem esse HAL, TF8, que no caso aqui são os tipos strings, tá bom? E tem outros tipos lá também, tá? Mas não é complicado de entender quais são os tipos que ele utiliza, tá? Mesmo através até dos exemplos dele, a gente pega isso aí rapidinho, tá? Daí eu tenho aqui as propriedades, né? Para cada atributozinho aqui, né? Para cada field, eu crio uma propriedade, você já deve saber disso. Daí eu tenho aqui o padrão, que é criar a propriedade, o tipo de dado, HAL TF8, e aqui o read-write, que é o getSet aqui no Delphi, né? A novidade é esse index 100 aqui, ó. Tá? Para que serve isso daqui? Para caso essa tabela não exista, o próprio Mormot cria essa tabela do banco de dados ou atualiza o campo de acordo com esse tamanho aqui, ó. Se a gente não colocar esse tamanho aqui, ele vai tentar atualizar o campo, mas vai colocar o maior valor que existe para esse tipo de dado aqui, tá? Então tem que ter atenção nisso daí quando nós estivermos mapeando, né? Daí eu tenho aqui uma função DataModel, né, que é para eu pegar esse carinha aqui quando eu estiver instanciando o objeto, tá? É aqui que eu pego ele, eu chamo esse DataModel, ele chama essa função, né? Daí ele vai chamar aqui o servidor, tá? E aqui a classe que eu estou utilizando, que tem que ser de acordo com o nome da tabela, tá? No meu caso aqui, ó, se eu vier no post, o nome da minha tabela é banco. Isso aqui é o banco de dados do T2T ERP, tá? Então tem 359 tabelas. Quando você criar aí, deve ter isso, ou um pouquinho mais aí nesse deck que eu mandei para você. Tá aqui, ó, tabela banco. Então, como o nome da tabela é banco, o nome da minha classe será tbanco. Tranquilo? É isso, tá? Então, essa aqui é a parte do mapeamento, né? Eu queria comparar aí o VO para o TTO para você compreender como é que é feito esse mapeamento, tá? Essa parte aqui dos tipos de dados a gente vê no manual, não tem dificuldade nenhuma. Aqui a porta do servidor, né? Esse server root, esse server port, nós podemos declarar depois numa classe de sessão, por exemplo, tá? Numa unit de sessão, não precisa ficar aí, tá bom? Coloquei aqui apenas porque eu fiz uma adaptação, né? Para nós já testarmos o Mormot num projeto maior, num projeto que já funciona, tranquilo?